Mas nesse momento agora o Senhor Ele quer falar contigo. E hoje a Isabelle está com essa missão. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida da Isabelle. Glória a Deus. Aleluia. A paz do Senhor, a igreja, amém? Amém. Dá glória aí, irmão, enquanto eu me ajeito aqui. Enquanto você abre a sua Bíblia em Josué, eu tenho até que horas? Enquanto você abre em Josué 1, 5, eu já queria agradecer essa oportunidade. Para mim é uma honra participar dessa casa, né? E poder ter uma oportunidade como essa. É um privilégio, né? Sempre poder fazer alguma coisa para Deus. Eu queria agradecer essa oportunidade, ainda mais nesse aniversário, e espero que eu possa compartilhar com a igreja aquilo que o Senhor colocou no meu coração. E essa palavra, eu já levei ela em um outro lugar, mas aí quando eu estava revendo, né, o que eu tinha, eu falei assim, eu vou levar ela de novo, porque é tudo a ver essa palavra, né? É tudo a ver com o aniversário da igreja, é tudo a ver com o momento que nós estamos passando. E depois de alguns dias eu me dei conta de que qualquer palavra que eu trouxesse seria a ver com o que nós estamos vivendo, seria a ver com a nação, porque de Gênesis a Apocalipse é a atualidade, né, o que nós estamos falando. Mas vamos lá. Josué 1, do 5 ao 9. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés. Assim serei contigo, e não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejais bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro, da lei. Antes, medita nele de dia e de noite, para que tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espante, porque eu sou teu Deus. Porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Pode sentar, irmãos. Em nome de Jesus. Essa palavra é tão poderosa, é poderosa para a igreja, é poderosa para mim, porque, como a palavra de Deus diz, né, que a palavra é viva e poderosa e corta mais do que qualquer espada afiada de dois lados. Então, essa palavra, primeiro, ela me confrontou e falou comigo. E hoje, eu quero falar da importância também de quem veio antes, de quem veio primeiro. Tudo que nós temos hoje foi porque alguém lutou, né? A igreja tem 17 anos porque alguém lutou. Algumas pessoas lutaram por isso. E hoje eu quero dar importância a essas pessoas, a esse tempo que veio antes da gente. Eu falo também disso biblicamente. Eu escolhi um título para essa mensagem, que é curta, pelas minhas limitações, mas é muito, muito poderosa. E eu creio, em nome de Jesus, que vai falar com pelo menos um aqui. E o título que eu dei a ela é assim, ó: A travessia tem descanso, tem terra. Com esse título e com o livro que a gente acabou de ler, a igreja já deve saber mais ou menos de qual povo que eu estou falando, né? E de que tempo que eu estou falando. Mas antes, eu queria contextualizar isso, né? Falar sobre os 5 primeiros livros da Bíblia, passar rapidinho,
contar um pouco do Pentateuco e a história desse povo, né? Que começou em Gênesis com a preparação da promessa do Senhor de dar a terra a Abraão e a sua descendência. Mas esse povo, quando recebeu essa promessa, ele não viveu isso na totalidade, sem controlar totalmente a terra, né, que o Senhor prometeu a eles. Em Êxodo, esse povo israelita viveu escravizado pelo Egito. E nesse livro, o segundo livro, em Êxodo, é onde registra a fuga desse povo, né, da escravidão. Já em Levíticos, essa galera é preparada para cultuar a Deus e é ensinada, guiada a viver em comunhão com Deus, com a presença de Deus. Essa galera é doutrinada a isso em Levíticos. E em Números e Deuteronômio, foi onde esse povo começou a receber uma estrutura cívica, recebendo orientação, explicações sobre a lei, uma recapitulação, para lembrar da aliança que esse povo tinha com Deus através de Moisés. Então, desde Gênesis, para fechar essa contextualização, desde Gênesis, esse povo foi preparado por Deus, e esses livros são tradicionalmente dedicados a Moisés, né, preparados por Moisés, que foi o maior legislador de Israel. E Deus confiou a ele essa liderança, assim como confia a nós também algumas outras coisas. E você deve saber o que o Senhor confiou a você. E Deus confiou a liderança a esse povo que passou no deserto 40 anos. A gente conhece um pouquinho essa história. E aí chega no livro de Josué, onde nós lemos que é o registro desse povo da conquista da terra prometida, Canaã, sob a liderança de Deus, claro, né? Para fechar também essa contextualização, é importante falar sobre o cenário que esse povo vivia, né? Que às vezes a gente fica pensando que de repente é como hoje, ou não era, como que era. Então, Canaã era um lugar marcado por batalhas, por muitas ocupações militares, muito derramamento de sangue, do que em qualquer outro lugar. E era um povo pagão também, um povo com caráter decadente, realmente. E o Egito, que era o maior gigante político dessa época, não estava tão preocupado assim com essa decadência. E as potências que tinham em volta já tinham caído. Então, era um povo desunido e era um momento perfeito para que pudesse haver uma invasão ou uma destruição pelo povo israelita. E Josué foi preparado por Moisés, claro, sob a direção de Deus, para ser o sucessor dele, sucessor de Moisés, e liderar esse povo no dia que ele não pudesse mais. E eu entendo aqui que quando Deus chama, ele prepara. Ele não só chama, mas ele prepara. Então, antes de Josué ser o sucessor de Moisés, ele foi preparado para estar naquele lugar. Nós não chegamos a lugar nenhum sem estar preparado pelo Senhor. Então, se o Senhor está te preparando para alguma coisa, você sente, é porque você vai precisar assumir alguma coisa tão futuramente. E eu comparo esse episódio de viver assim uma promessa, porque isso é uma promessa, como se fosse uma régua. A entrega da promessa, foi o que aconteceu aqui, a preparação e depois a conquista. É uma receita, a Bíblia não muda. Então, sempre quando eu sinto que o Senhor está me preparando para alguma coisa, quando o Senhor me entrega, eu já sei que Ele vai me preparar. Quando Ele começa a me preparar, eu sei que vai haver alguma conquista. E eu quero profetizar isso para você, igreja. Se você está passando por alguma coisa, se o Senhor já te chamou para alguma coisa, se prepara, porque Ele vai te preparar para isso. Se você já percebeu que você está sendo preparado, fica ligado, porque vai acontecer a conquista de uma promessa. Amém? Em Josué 1:3, eu vou lendo alguns versículos de novo. Josué 1:3. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés.
nós precisamos tomar muito cuidado em não só querer o evangelho que dá. Às vezes a gente vê isso, né, na televisão, nos vídeos no YouTube. E nós que somos verdadeiramente filhos de Deus, precisamos tomar cuidado com isso. Com o evangelho que só dá, eu só quero receber. A gente quer viver só uma parte do versículo. E não é só esperar, a gente precisa pisar a planta do vosso pé, que o Senhor vai nos dar. Mas primeiro nós precisamos pisar. Nesses versículos que eu li aqui, antes, do 5:1 ao 9, Josué dá as instruções aos seus guerreiros, lembrando dos ensinamentos de Moisés. Lembrando os ensinamentos que ele recebeu de alguém que veio antes. Que ordenou esses ensinamentos, claro, que foram como servo do Senhor. Já em Josué 1:13, lembrai-vos do que vos ordenou Moisés, servo do Senhor, dizendo: o Senhor vosso Deus vos concede descanso e vos dá a terra. E aqui eu replico a mensagem de novo. Eu replico a mensagem de quem veio primeiro, de quem preparou para que a gente tivesse isso aqui antes, para esse povo que teve nesse tempo. A gente precisa dar honra às pessoas que vieram antes da gente, seja nos tempos bíblicos, sejam nossos pais, nossos pastores, as pessoas que nos aconselham. E nessa preparação, na preparação dessa conquista, na preparação da promessa do Senhor, eu também acredito, na verdade eu tenho certeza, lendo essa palavra, de que na preparação Deus também dá descanso. E além do descanso, Ele também dá a terra. Além do descanso, Ele também dá a conquista. Eu não vim aqui só pregar, trazer uma mensagem de conquista, de bens materiais. Não é isso. Não é isso que eu vim trazer. Mas eu creio que em tempos de dificuldade, em tempos de preparação, o Senhor pode te dar descanso, irmãos. O Senhor vai te dar descanso e mais, vai te dar a terra, vai te dar a conquista. Então, descansa no processo. Curte o processo. Tenha paz também nesse processo. Amém? Eu vou andar mais um pouquinho no versículo 14 e 15. Assim, vossas mulheres, vossos meninos e vosso gado fiquem na terra que Jesus vos deu, deste lado do Jordão. Porém, vós, todos os valentes, passareis armados na frente de vossos irmãos e os ajudareis, até que o Senhor conceda descanso a vossos irmãos, como a vós outros. E eles também tomem posse da terra que o Senhor vosso Deus lhe dá. Então tornareis a terra da vossa herança e possuireis a que vos deu Moisés, servo do Senhor, deste lado do Jordão, para o nascente do sol. Essa parte me chamou a atenção, irmãos, porque aqui diz, né, que uma parte foi à frente, armado, protegendo os irmãos, e a outra ficou em casa, cuidando da terra, do gado e das crianças. A gente precisa entender que tem gente que veio, tem gente que está aqui para ir à guerra. E tem gente que dá condições para outras pessoas irem para a guerra. Para ir para o outro lado da guerra. Eu não sei onde você se encaixa aqui. Se você vai para a guerra protegendo quem ficou. Ou se você fica cuidando de quem ficou e do que ficou. Mas eu quero dizer para você que independente da posição que você está, você é muito importante nessa guerra, na preparação e na vitória dessa guerra. Amém? E aí, voltando ainda na instrução de Josué, Josué disse assim aos seus guerreiros, no 16 e no 17 diz assim: então responderam a Josué dizendo: tudo quanto nos ordenais faremos, e onde quer que nos enviares iremos. Como em tudo obedecemos a Moisés,
assim obedeceremos a ti. Tão somente seja o Senhor, teu Deus, contigo, como foi com Moisés. Para mim, aqui, esses versículos também são lindos, porque eu vejo a fidelidade desse povo, eu vejo a fidelidade dessa geração a Josué, ao líder que Deus nomeou. Então, eles estavam sendo fiéis ao líder, mas estavam, antes de tudo, sendo fiel a Deus. Então, importa sim quem está com a gente quem está do nosso lado, quem está com a gente nessa guerra, quem está contigo na batalha, quem está compondo o seu exército. E um pouquinho mais à frente, no capítulo 3, conta que Deus interrompe, essa passagem é muito conhecida, conta que Deus interrompe as águas do rio, o povo passa seco, marchando em direção a Jericó, e aqui é nomeado a primeira conquista de Josué. Tem um marco, a primeira conquista dele. Ou muitas outras viriam, derrotas também. Mas aqui marca uma das primeiras conquistas de Josué. Depois acontece a circuncisão, que era um requisito desse tempo para a aliança do povo, né, de Abraão. Em seguida vem a celebração da Páscoa, o povo comemora a libertação da escravidão, que a gente comentou aqui. E nesse mesmo capítulo, Deus aparece a Josué como o príncipe do exército do Senhor. Josué se prostra e o adora. Uma situação semelhante a essa aconteceu, já tinha acontecido antes com Moisés. Provavelmente Josué deve ter associado isso, ele já viu acontecer com alguém, com quem veio antes dele, com quem tem experiência. Provavelmente, bem provável, que ali também fosse a confirmação dele nomeando ele como sucessor de Moisés, naquele tempo. E a presença do príncipe do exército do Senhor tinha sido avisada 40 anos antes. E às vezes a promessa é feita num dia e a gente já quer no outro. Não sei se só eu sou assim. A gente não aguenta esperar. A gente não aguenta essa régua, o tempo dessa régua. Não aguenta passar pela batalha. A gente recebe a notícia da promessa e já quer a conquista. Então, a visita desse príncipe do exército do Senhor já tinha sido avisada 40 anos antes. E voltando para Josué, ele pergunta assim: o que diz meu senhor a teu servo? E o príncipe responde para ele assim: descalça a sandália dos teus pés, porque o lugar que estás é santo. Aqui eu entendo que até na vitória a gente tem uma maneira de se comportar, né? Até na vitória a gente precisa santificar, precisa se posicionar, não pode estar de qualquer jeito. A gente precisa se posicionar. O versículo diz assim: não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Descansa. O que eu quero dizer para a igreja, e que essa palavra trouxe para mim também, descansa. Não dependa de recursos humanos para você fazer aquilo que você tem que fazer. Esse povo não tinha o recurso. Deus era o próprio recurso. Eu me lembro que a pastora falou isso. E eu guardei essa... Não foi exatamente assim que ela falou, mas eu guardei essa palavra para mim. E não só guardei, tomei posse. E a minha vida mudou. Eu consegui romper muitas coisas quando eu entendi que eu não precisava de recursos financeiros para poder fazer acontecer na minha vida as promessas que Deus tem, para eu ser usada no que Deus quer me usar. E eu quero deixar esse testemunho também. Eu quero dizer que você não dependa de recursos humanos. Lute pelo seu ministério, lute pela sua igreja, lute pela sua família, pelos seus pais. Estude, faça o que deve ser feito. Não só por você, mas pelos outros. Porque às vezes a gente fica se vitimizando. Eu já fiz isso.
e rompi com essa palavra que a pastora trouxe. Já deve ter mais de um ano. Que a gente, às vezes, quer depender do homem, quer depender de alguém. Eu vim de periferia, meus pais, eu não tenho recurso, eu não tenho dinheiro, eu não tenho estudo, eu não tenho uma carreira, mas você só depende da mão do Senhor. Você só depende da mão do Senhor para fazer alguma coisa, para fazer o seu ministério deslanchar, para ter uma carreira profissional, para abençoar a sua família, para ter uma família, construir uma família, cuidar daquilo que o Senhor entregou nas suas mãos, desenvolver um projeto. Você só depende das mãos do Senhor, porque eu tenho certeza que se essa igreja dependesse somente de recursos humanos, ela não teria feito 17 anos. Na verdade, ela, de repente, teria feito meses. Então, que a gente possa se espelhar nisso e trazer, nesse momento de um aniversário, né? A gente possa trazer quantas coisas já aconteceram aqui que dependeram de recursos financeiros, que se dependesse totalmente disso, não estaria aqui. Eu fiquei pensando, né? Quem veio antes de mim? Será que sempre sentou nesse banco? Porque eu estou aqui, acho que 5 anos que eu vou fazer. Será que quem estava antes de mim aqui sempre teve esse bebedouro, teve esse banheiro? Será que foi essa aparelhagem de som sempre? Provavelmente não. Mas porque alguém decidiu romper, debaixo de um propósito de Deus, romper aquilo que não dependia de recursos financeiros. Então, eu quero dizer para você que Ele é o recurso. Ele é o próprio recurso para a sua vida, para você realizar seus sonhos. E eu vi uma frase que me marcou com isso aqui. Ela diz assim, é um autor desconhecido. Diz assim: sempre se frustrará todo aquele que depender dos recursos humanos para vencer. E eu passei muitos anos da minha vida me frustrando porque achei que eu dependia de alguém, de algum peixe, que eu dependia de uma bolsa na faculdade, que eu dependia que alguém me indicasse, que eu dependia que alguém me desse dinheiro, que eu dependia que alguém me desse um carro, que alguém me desse... Então, se você vive isso, irmãos, rompe em nome de Jesus. Que você venha romper e que você venha entender que Ele é o próprio recurso. Amém? Essa é a palavra simples que eu queria trazer. Mas eu queria orar com a igreja antes. Você pode se colocar de pé? Feche seus olhos. E eu queria que você trouxesse a memória se algum momento você achou que alguma coisa para acontecer, seja uma promessa que o Senhor entregou a você, você ouviu, ou seja, alguma coisa que Ele colocou no seu coração, eu queria que você trouxesse a memória. Se você já colocou isso na dependência de alguém. Só vai acontecer isso se alguém fizer isso por mim, se alguém me der aquela oportunidade. E que você entregasse na mão do Senhor e que você dissesse para Ele que você sabe que você não depende de ninguém, você só depende da mão do Senhor. Amém? Faça essa oração sincera e eu creio que se você já pensou isso, você vai romper hoje, nessa noite, assim como eu rompi. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, nós nos colocamos, Senhor, ainda na Tua presença, Deus, primeiramente, Deus, para Te agradecer, Deus, pela oportunidade, Deus, de conhecer a Tua palavra, de poder, meu Deus, ler, Senhor, essa história desse povo. Senhor, que nós possamos aprender, Jesus, com o que eles viveram, Senhor, que nós possamos ser corajosos, ser fortes, não ter medo, Senhor, do que está na nossa frente, porque se o Senhor entregou uma promessa, o Senhor vai nos preparar. E se o Senhor já está nos preparando, nós vamos conquistar essa promessa, Deus, e vai ser para a glória do Teu nome. Senhor, se tem alguém aqui que um dia, ou que ainda coloca, meu Deus, dependência em recursos humanos, em homens, em bens materiais, Senhor, eu repreendo em nome de Jesus, porque isso é a voz do inimigo. Eu repreendo em nome de Jesus, Senhor, venha colocar, meu Deus, no coração dessa pessoa, na mente, meu Deus, dos Teus filhos, Senhor, que Tu és o recurso, meu Deus, que não há ninguém maior do que Ti, Senhor. Pode ser o maior prédio, Senhor, Tu és o maior prédio, Senhor. Tu és maior do que o prédio, Senhor. O Senhor é maior, Deus, do que a pobreza, Senhor.
O Senhor é maior do que a ignorância, meu Deus. O Senhor é maior do que as nossas limitações, muito maior, Senhor. Coloca no coração dessa pessoa. Eu repreendo em nome de Jesus, Senhor, alguém que se sente inferior, meu Deus, que não se sente preparado, Deus, para fazer aquilo que o Senhor colocou na mão dele. Senhor, eu profetizo, meu Deus, um povo forte, Senhor, um povo corajoso, como esta igreja é, Senhor, porque o Senhor nos chamou para isso, Deus, para ir no mundo e trazer força às pessoas, Senhor, pregar o Teu Evangelho, Senhor, contar, meu Deus, a história que o Senhor fez na nossa vida. Deus, em nome de Jesus, eu creio nessa palavra e eu creio, meu Deus, que nós tomamos posse, meu Deus, do que foi lido, Deus, aqui, deste livro, Deus, que é tão atual. Senhor, em nome de Jesus, que a semente no coração de cada um, que a semente no meu coração e dos meus irmãos venha a ser plantada, Deus, e que nós possamos, meu Deus, germinar, possamos nos lembrar dessa palavra, meu Deus, toda vez que nos depararmos, Senhor, com situações como essa. Em nome de Jesus, Pai, os Teus filhos, Senhor, estarão, Senhor, em bons lugares, Senhor, profissionalmente, Senhor, terão condições de cuidar da sua família, Senhor, terão condições de ser aprovado em concursos, Senhor, terão condições, meu Deus, de financiar esta obra, Senhor, eu creio em nome de Jesus, porque esse é o nosso desejo, Senhor, ser abençoado para abençoar. Eu profetizo em nome de Jesus que aqui haverá, Senhor, pessoas, que aqui há e haverá, Senhor, pessoas tão abençoadas, Senhor, que não se contentarão em estar abençoadas e querão abençoar os outros. Senhor, é isso que eu te peço, meu Deus, e grata, Deus, pela Tua palavra, pela Tua presença, Deus, e por essa oportunidade. Em nome de Jesus.